O presidente dos Estados Unidos da América e Estados Unidos, o democrata Joe Biden, vai utilizar a primeira declaração ao Congresso para declarar que o país vai converter o perigo em possibilidade, a crise em oportunidade. Biden chegou ao 100º dia como presidente dos Estados Unidos e o país está a emergir de uma confluência de crises sem precedentes provocadas pela pandemia e pela polarização da sociedade impulsionada nos últimos anos pela governação do antecessor, o republicano Donald Trump. O discurso do democrata no Capitólio vai decorrer sob um forte dispositivo de segurança, já que persiste o receio de uma reedição da tentativa de insurreição que ocorreu em 6 de janeiro, quando apoiantes de Trump tentaram invadir o Congresso para impedir a confirmação da vitória de Biden nas presidenciais de 3 de novembro. O presidente dos Estados Unidos vai apresentar uma proposta para um serviço pré-escolar universal, 2 anos de frequência gratuita nas faculdades públicas, 225 bilhões de dólares, mais de 185 bilhões de euros, em cuidados infantis e pagamentos mensais de pelo menos 250 dólares, cerca de 206 euros para os encarregados de educação. A ideia da administração Biden é simples: incidir sobre as camadas mais frágeis da população que ficaram a descoberta com a subida, em flecha, do desemprego por causa do encerramento de empresas para mitigar a propagação do SARS-CoV-2. O chefe de Estado norte-americano também vai tentar apresentar um argumento que até hoje ganhou poucos adeptos no Congresso: o aumento dos impostos sobre os cidadãos com maior poder econômico e o auxílio econômico das classes média e baixa da sociedade norte-americana. Posso dizer à nação, os Estados Unidos estão outra vez em movimento, deverá dizer Biden ao Congresso, de acordo com excertos do discurso divulgados pela Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos também deverá enfatizar que o país está a converter o perigo em possibilidade, a crise em oportunidade e os contratempos em força. O discurso também deverá servir como uma atualização do combate à Covid-19 no país que Biden herdou quando iniciou o mandato, em 20 de janeiro. A pandemia já provocou a morte a mais de 573 mil pessoas nos Estados Unidos, mas a administração tem propagandeado uma campanha massiva de vacinação, cujos objetivos já foram ultrapassados inúmeras vezes, de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades norte-americanas, incluindo a Casa Branca. No horizonte do discurso também deverá estar um investimento de 2,3 trilhões de dólares, cerca de 2 trilhões de euros, em infraestruturas. Entretanto, a Casa Branca também confirmou à Associated Press, AP, através de um elemento que falou sob a condição de anonimato, que Joe Biden deverá exortar os legisladores para a necessidade de baixar o preço dos medicamentos. Esta decisão terá impacto na prescrição de fármacos através do Medicare, o serviço de seguros de saúde gerido pelo governo norte-americano para cidadãos que cumpram certos requisitos de rendimentos, normalmente mais baixos, que atualmente está impedido de negociar diretamente o preço dos medicamentos com as farmacêuticas. Enquanto candidato, Biden prometeu reverter este impedimento, mas a legislação ainda não foi submetida à apreciação do Congresso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa hoje pelas 2h00 da madrugada de quinta-feira em Portugal, pela primeira vez numa sessão conjunta do Congresso, sem convidados por causa da pandemia, mas com uma agenda recheada de temas. O convite para o discurso, que será lido na véspera de Biden completar 100 dias de mandato, partiu da líder da maioria democrata na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, que desafiou o presidente a compartilhar a sua visão para enfrentar os desafios e oportunidades deste momento histórico. As restrições por causa da pandemia colocaram Biden a falar para uma sala com poucos ouvintes presenciais e os receios de segurança obrigam a um forte dispositivo policial à volta do Capitólio, o que tem servido para vários congressistas republicanos declinarem os raros convites que foram feitos para esta sessão. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, foi o único elemento do mais alto organismo judicial a ser convidado, e já disse que estará presente, mas não é provável que ouça Biden falar sobre a possibilidade de reforço do número de membros daquele tribunal, um tema que divide politicamente as bancadas dos dois partidos. Os analistas são consensuais a prever que o presidente norte-americano saliente no seu discurso as virtudes do seu pacote de recuperação económica, no valor de quase 2 bilhões de euros, mas Biden deve aproveitar ainda para fazer uma resenha da sua agenda política para os próximos meses. Os últimos 6 presidentes dos Estados Unidos escolheram discursar perante uma sessão conjunta do Congresso, Câmara de Representantes e Senado, no primeiro ano de mandato, replicando o que em anos seguintes constitui o discurso do Estado da Nação, olhando para esta ocasião como uma oportunidade para defender a sua estratégia junto dos dois partidos, mas também junto dos cidadãos.